Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e vamos direto para o tema hoje, que é um tema muito forte, um tema bombástico. Queridos, baseado nesses dois versículos que estão aí na sua tela, algumas pessoas têm a capacidade de dizer que antes de Jesus não houve nenhuma ressurreição. Não, ninguém ressuscitou antes de Jesus. Também tem até a questão de Moisés, que existe dois sistemas que brigam muito, o sistema adventista e o sistema pentecostal, briga muito a questão de Moisés. De Moisés eu vou fazer um vídeo bem exclusivo sobre este tema, porém o tema de hoje vai abranger e você vai conseguir entender quaisquer colocação sobre este assunto. Meus irmãos, a necessidade de trazer um tema como esse se torna muito grande quando a gente vai percebendo que vai existindo alguns burburinhos entre o povo da graça para dizer que não houve nenhuma ressurreição antes de Jesus. Tudo isso porque dois motivos: o fato de não entender a linguagem bíblica, e o segundo motivo é porque os que já não estão lá, estão a um passo do ateísmo. Sabia disso, meu querido? Muitas pessoas estão virando ateus. Eu quero dizer para você que a pessoa pode virar o que quiser. Porém, seja o que quiser para lá. Se vir com ateísmo para dentro do cristianismo, nós vamos de criptograça. Vamos de criptograça, meu querido. Aqui, pisou aqui, é bombardeado, é metralhado pela graça de Deus. E vamos ver hoje esses dois versículos aí, à luz da interpretação, da hermenêutica, à luz da exegese. E assim nós vamos confrontar esta aberração que está querendo entrar no meio da graça. Queridos, vamos então para o primeiro versículo, que é Atos capítulo 26 e o versículo 23, que diz o seguinte: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Observa, meu querido, que o tema hoje é a questão baseado neste versículo e no outro que nós vamos ler. Eles estão afirmando que não houve ressurreição antes de Jesus. Então, primeiro versículo, Atos 26, versículo 23. O segundo é em 1 aos Coríntios, tá? Primeiro, eu até aconselho você que está próximo da sua Bíblia, nos ajude aí, tá bom? 1 aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 20, que diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Muito bem, meu irmão. Baseado nesses dois versículos, estão querendo colocar em nossas mentes que não houve ressurreição antes da ressurreição de Jesus. Primeira coisa que nós iremos fazer é deixar os textos provando aí que as ressurreição antes da ressurreição de Jesus. E depois disso nós vamos para a interpretação, tá bom? Olha só, eu acredito, eu não sei se eu coloquei todas, mas pelo menos as principais estão aí. Vai aparecer na sua tela aí, tá bom? O filho da viúva. Vamos aqui falar da primeira ressurreição. 1 Reis, capítulo 17, o versículo 17 ao 24. Segundo, o filho da mulher sunamita. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 37. O homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. Vamos para mais um filho da viúva. Ó, o filho da viúva de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 15 de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 15. A filha de Jairo, Lucas capítulo 8, versículo 41
ao 42, versículo 49 ao 55. Lázaro, João, capítulo 11, do versículo 1 ao 44. Está aí, meus irmãos, as ressurreições que houve antes, né? As principais ressurreições, ou ressurreição que houve antes da ressurreição de Jesus. São as ressurreições que houve, estão aí colocadas nos textos, nos versículos aí que você viu. Pode procurar lá. Primeira coisa, para afirmar uma aberração daquela, todos esses versículos que eu mostrei para você e agora, então, seria mentira, seria algo fraudulento, seria algo acrescentado, seria algo inexistente. Pelo contrário, todos estes foram ressuscitados. A língua embolou aqui, mas é por causa das mandingas misturadas do lado de esquerdo. Sempre as mandingas estão do lado esquerdo, tá bom? Queridos, vamos lá. Então, esses ressuscitaram sim. Mas como que fica então os versículos lá de Atos e de 1 aos Coríntios? Vamos lá. Atos capítulo 26, o versículo 23 diz assim: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar à luz este povo e aos gentios. Eu vou pegar aqui, meu irmão, olha o versículo 8. Você vai ler todo o contexto, mas eu não gosto de vídeo muito longo e esse já vai ficar um pouquinho, já vou ficar meio aborrecido. Mas o versículo 8 já é suficiente. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Se você analisar o contexto deste versículo, o versículo já começa a trabalhar a ressurreição dos mortos. Você vai analisar aqui, vai trabalhar a questão da ressurreição dos mortos, até chegar no versículo 23. E o versículo 23 vai dizer que Jesus foi o primeiro. Agora, meu irmão, agora que começa o entendimento, que não é muito difícil, que não é muito complicado, é só por causa do véu que é colocado no coração das pessoas. Eu vou interpretar junto com outro versículo para nós não tomarmos muito tempo, que é o 1 aos Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 20. Vamos juntos, mas dá uma interpretação só e você tem a capacidade de ler o contexto aí na sua casa. 1 aos Coríntios 15, 20, escrito está: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Observa, meu querido, tanto o versículo de Atos com o versículo de 1 aos Coríntios, vai ser essencial colocar os dois juntos para nós interpretarmos, tá bom? Se você ler o contexto, já começa a luz brilhar para aqueles que realmente querem a verdadeira interpretação. Se você ler o versículo 21, olha só, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 20, nós lemos, e agora vamos para o versículo 21, que faz parte do contexto. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, olha só, o versículo 23 vai responder todas essas questões aí, meu irmão. A resposta está no versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Meu irmão, será que está difícil entender que quando fala da ressurreição de Cristo, está falando da ressurreição eterna? Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ao ponto que Coríntios está dizendo que na vinda de Cristo haveria a ressurreição. E qual? A eterna. A eterna. As pessoas iriam ser ressuscitadas para nunca mais morrerem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer.
As outras ressurreições que houve, meu querido, obviamente que voltaram a morrer. Foi uma ressurreição, mas foi uma ressurreição temporária. Eles voltaram a morrer, voltaram a ir para o mundo dos mortos. Mas a partir de Cristo e com a vinda de Jesus, pronto, acabou isso. Não existe mais isso. As pessoas ressuscitaram ali no primeiro século para nunca mais morrer. É isso que o texto está dizendo. Por isso que Jesus foi o primeiro. Não é difícil entender isso. Não é difícil, mas para aqueles que estão a caminho do ateísmo, coloca todas essas aberrações, meu irmão, que nós estamos ouvindo por aí. Eu agora vou te mostrar. Eu disse que uma das coisas é por não entender a linguagem bíblica. Você vai entender quando a gente pega um contexto mais amplo. Vem comigo que você vai entender agora. Olha só para você ver a necessidade de entender a linguagem bíblica. Se você ler Salmo, o Salmo 89, vem comigo, o Salmo 89, o salmista vai dizer o seguinte, Salmo 89, o verso 27, diz assim: também por isso lhe darei o lugar de primogênito, e falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Quando a Bíblia fala de primícias, quando a Bíblia fala de primeiro, quando a Bíblia fala de primogênito, muitas das vezes está dizendo no sentido de importância, e não no sentido cronológico, e não no sentido, meu irmão, literal. Davi aqui foi-lhe dado um lugar de primogênito. Não é porque ele foi o primeiro rei, não foi porque ele foi o primeiro filho de Jessé, porque não foi, todos nós sabemos, mas ele foi-lhe dado o lugar de primogênito, no sentido de importância, tá bom? Outro versículo essencial, Êxodo, vamos para o Êxodo, capítulo 4, e o versículo 22, que diz o seguinte: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Meu querido, até um ateu tem capacidade de entender que Israel não foi a primeira nação, mas aqui o texto está dizendo que Deus colocou ela como primogênito. Olha só, vou ler de novo aqui, vou dar ênfase aqui de novo. Meu filho primogênito, Israel é meu filho primogênito. Mas Israel foi a primeira nação? Não, é primogênito no sentido de importância. Então quando Coríntios fala de primícias, fala de primogênito, fala de primeiro, é no sentido de importância. Se você analisar também outro versículo que está falando de importância, tá bom? Você vai poder ler sem nenhuma preocupação de falha de entendimento, porque está nítido. Hebreus capítulo 12, versículo 23, melhor dizendo. 12, 23 de Hebreus. A Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Meu irmão, está falando aqui das primeiras pessoas que nasceram no mundo? Será que está falando disso, dos primeiros que... Não, meu Deus do céu, está falando de importância. É só você ler o texto. E agora, para nós plantar uma criptograça, mas sem dó. Vamos jogar uma criptograça sem dó aqui, meu irmão. Vamos metralhar, porque é isso que eles merecem. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim: e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Agora, com essa interpretação louca, terrível, que alguns querem trazer, se eu for pegar essa interpretação do Satanás, então eu tenho que afirmar que Jesus foi o primeiro que morreu. Obviamente que o texto não está dizendo isso, mas se eu pegar a linha de interpretação que eles colocam nesses dois versículos aí que estão no tema, meu irmão, olha só, e ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio,
e o primogênito dentre os mortos. Ué, então Jesus foi o primeiro que morreu? Antes de Jesus morrer, ninguém tinha morrido, estava todo mundo vivendo da Silva? Hein? Toma essa criptograça aí. É lógico que não, meu irmão. Está dizendo de importância, meu irmão. De eficiência. Porque Jesus morreu e foi para o mundo dos mortos resolver a questão da morte. Os outros, ninguém conseguiram resolver. Nem Davi, que foi chamado segundo o coração de Deus. Não teve capacidade de resolver. Mas aquele que nós podemos falar e afirmar que foi o primogênito dentre os mortos, ele foi o primogênito no sentido de importância, porque ele resolveu o problema. Outro versículo para detonar essa aberração que está colocando aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. E aí? Então Jesus foi o primeiro que morreu? Ele aqui foi chamado primogênito dos mortos. Então ele foi o primeiro que morreu? Antes de Jesus morrer, ninguém tinha morrido, meu irmão. Será que a ignorância é tão grande? Não é ignorância, é caminho do ateísmo. As pessoas estão a caminho do ateísmo. É isso, meu irmão. É isso. Deixei aqui esse breve estudo para deixar bem claro que Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, no sentido que antes dele ninguém tinha sido ressuscitado. Tá claro, antes de Jesus ressuscitar, vários outros tinham ressuscitado, mas eles voltaram a morrer. Voltaram a morrer. Pela lógica. A Bíblia vai mostrar eles morrendo? A maioria não mostra eles morrendo, mas a lógica é óbvio que eles voltaram a morrer. Mas ainda que você não queira entender isso, ainda que você feche a sua mente e seu coração para entender isso, você precisa entender que Jesus foi o primeiro no sentido de importância. Foi o primeiro no sentido do primeiro que a linguagem bíblica diz. Por exemplo, a Bíblia vai falar das primícias das ofertas. Essa aqui você vai pesquisar e nem vou colocar referência. Você vai entender isso aqui perfeitamente. Fala das primícias, das coletas, as primícias no sentido de dízimos e ofertas. Não fala? Primícias. Só que as primícias aqui nem sempre era a primeira colheita. Sim, era a primeira colheita. Mas se aquela colheita fosse franciscada, meu querido, obviamente que ela não ia ser aceita por Deus. Por exemplo, alguns ofereciam animais para Deus defeituosos. E lá, se você analisar no Antigo Testamento, em Malaquias, você vai ver isso aí. Cegos, mancos, Deus rejeitava essas ofertas de animais cegos e mancos. Se eles fossem o primeiro a nascer, não eram as primícias que tinham que ser dadas para Deus? Olha, essa aqui eu nem tinha me preparado para mim falar, mas lembrei. Eu vou ver se eu acho aqui. Lembrei. O Provérbios 3:9. Olha só, Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, com o primeiro. Vamos interpretar do jeito que eles estão interpretando. Com as primícias de toda a tua renda. Mas se as primícias fossem animais cegos, aleijados, como que ficaria? Deus não agradava disso. As primícias, meu irmão, e muitas das vezes na Bíblia, é colocado no sentido de importância. De importância, de valor, daquilo que é mais importante, daquilo que tem mais valor. Por isso a palavra primeiro, primogênito, primícias, tem que ser analisada à luz da Bíblia e não à luz desses loucos pregadores que estão surgindo por aí. Meu abraço, até a próxima criptograça.